No Himalaia, a mais de 8.000 metros de altitude, a coragem é apenas o ponto de partida. Sozinha, ela não move montanhas, nem salva vidas. Neste ambiente brutal, onde o ar é rarefeito e as temperaturas despencam para dezenas de graus negativos, a bravura desacompanhada é um convite à tragédia. A montanha não se importa com a força de vontade. Ela responde apenas às leis da física e da fisiologia. É por isso que, para conquistar os picos mais altos do mundo, a ciência, a técnica e os equipamentos certos são tão cruciais quanto o desejo de chegar ao cume. Sem um profundo entendimento de como o corpo reage à falta de oxigênio, sem a precisão de cada movimento e sem a confiança absoluta em cada peça de equipamento, ninguém chega longe. A sobrevivência aqui não é um ato de heroísmo, mas uma sucessão de decisões corretas. Cada passo em altitude extrema é um cálculo complexo. Um balanço entre o oxigênio disponível nos pulmões e a energia gasta para avançar um único metro. Cada escolha de equipamento, desde a fibra sintética de uma corda até a liga metálica de um mosquetão, é uma decisão de vida ou morte, baseada em décadas de inovação e, muitas vezes, em lições aprendidas da forma mais dura. Neste episódio, vamos desvendar a engenharia invisível por trás das grandes ascensões. Mergulharemos na ciência que permite ao ser humano sobreviver na zona da morte. Vamos explorar como funciona o oxigênio suplementar, o sistema que engana a morte ao enriquecer cada respiração. Investigaremos por que crampons e pioletes são muito mais que ferramentas. São extensões do corpo, garras de aço que garantem a aderência onde um erro significa a queda final. E por fim, revisitaremos acidentes famosos, não para focar na tragédia, mas para entender o que eles nos ensinaram sobre os limites da tecnologia, da preparação e do próprio corpo humano. Prepare-se para descobrir que, no topo do mundo, a maior conquista não é a vista, mas a ciência que te levou até lá. Acima de 5.500 metros, o corpo humano entra em território hostil. A pressão atmosférica cai drasticamente, menos oxigênio chega ao sangue, o coração acelera, o cérebro sofre, sem aclimatação adequada, surgem hipóxia, edema pulmonar, edema cerebral. Nenhum equipamento substitui a adaptação fisiológica, mas alguns podem comprar tempo. Em grandes altitudes, o ar não tem menos oxigênio, ele apenas tem menos pressão. Isso significa que, a cada respiração, menos moléculas de oxigênio chegam aos seus pulmões. O oxigênio suplementar não enriquece o ar ao seu redor. Em vez disso, ele aumenta a concentração de oxigênio que você inala, elevando a pressão parcial do gás que chega aos seus alvéolos. Isso permite que seu corpo absorva o oxigênio de forma muito mais eficiente, como se estivesse em uma altitude mais baixa. O sistema é composto por 3 partes essenciais. Primeiro, os cilindros, geralmente feitos de fibra de carbono para serem leves, que armazenam oxigênio puro a altíssimas pressões. Em seguida, o regulador, o cérebro da operação. Ele reduz a alta pressão do cilindro para um nível seguro e controla o fluxo de oxigênio, medido em litros por minuto. Alpinistas ajustam essa taxa dependendo da altitude e do nível de esforço, geralmente entre 2 e 4 litros por minuto. Existem 2 tipos principais de sistemas. O de fluxo contínuo, mais simples e robusto, libera oxigênio constantemente. Já o sistema de demanda, mais sofisticado, detecta a inalação e libera um pulso de oxigênio, conservando o suprimento por muito mais tempo, mas adicionando complexidade e um ponto de falha potencial. Por fim, a máscara, que direciona o gás para o nariz e a boca, garantindo que o oxigênio enriquecido chegue diretamente às vias respiratórias, sem perdas para o ambiente. Os benefícios são imediatos: maior clareza mental para tomar decisões críticas, redução drástica da exaustão física e menor risco de desenvolver edemas pulmonar e cerebral de alta altitude, condições que podem ser fatais. Mas essa ajuda tem um preço alto:
Cada cilindro adiciona um peso significativo, tornando a escalada ainda mais árdua. Cria-se também uma forte dependência. O corpo se acostuma com o fluxo de oxigênio e, se o sistema falhar, a transição abrupta para o ar rarefeito pode ser catastrófica. Uma mangueira congelada, um regulador quebrado ou um cilindro vazio na zona da morte transforma uma ferramenta de sobrevivência em um risco fatal. Por isso, o uso de oxigênio suplementar é uma decisão estratégica complexa. Muitos alpinistas o veem como uma ferramenta de segurança essencial, não uma garantia de sucesso. Caminhar no Himalaia não é caminhar, é ancorar-se. Crampons. Estruturas metálicas presas às botas que cravam o pé no gelo, evitam escorregões, permitem progressão em inclinações extremas. Sem crampons, o gelo vira uma pista de morte. Piolets. Mais do que machadinhas, são pontos de equilíbrio, ferramentas de ancoragem, instrumentos de autodetecção de quedas. Um piolete bem usado pode salvar uma vida em segundos. Grande parte do sucesso em grandes montanhas depende de algo que poucos veem: cordas fixas. Elas criam rotas seguras, permitem progressão em trechos verticais, facilitam descidas rápidas. Mas quem instala essas cordas? Normalmente, sherpas e equipes de apoio, expostos ao risco máximo. Quando uma corda falha ou não existe, o preço é imediato. A história do montanhismo no Himalaia é escrita tanto com triunfos quanto com tragédias. Cada grande acidente deixa lições gravadas em gelo, servindo como um alerta sombrio para as gerações futuras. Analisar esses eventos não é apenas recordar o passado, mas sim entender a complexa interação entre ambição humana, decisões críticas e a força implacável da natureza. Vamos revisitar 3 dos mais infames desastres para extrair seus ensinamentos mais duros. Everest, 1996. A tragédia que se desenrolou na montanha mais alta do mundo tornou-se um estudo de caso global sobre os perigos do montanhismo comercial. Naquele dia, um congestionamento de alpinistas perto do cume atrasou fatalmente várias equipes. Guias experientes, como Rob Hall e Scott Fisher, tomaram a decisão de ignorar o horário de retorno pré-estabelecido, uma regra de segurança fundamental. Eles apostaram contra o relógio e o clima. A aposta foi perdida quando uma tempestade violenta e inesperada engoliu a montanha, prendendo dezenas de pessoas na zona da morte. A comunicação falhou, o oxigênio acabou e decisões que pareciam pequenas se tornaram sentenças de morte. A lição foi brutal e clara. A montanha tem a última palavra. O horário de retorno não é uma sugestão, é uma linha de vida. Ignorá-lo é desrespeitar o poder da natureza e os limites do corpo humano. K2, 2008. A montanha selvagem é tecnicamente mais difícil e perigosa que o Everest. Seu maior desafio é o bottleneck, um couloir estreito e íngreme posicionado diretamente sob um gigantesco serac, um penhasco de gelo instável. Em agosto de 2008, durante a descida após um dia de cume bem-sucedido, uma parte desse serac desabou. A avalanche de gelo não atingiu diretamente os alpinistas, mas varreu as cordas fixas, a única rota segura para descer a seção mais perigosa da montanha. 11 alpinistas de diferentes expedições ficaram presos acima do bottleneck, na escuridão, sem um caminho claro para a salvação. A lição aqui é sobre a falsa sensação de segurança. A infraestrutura, como cordas fixas, é uma ferramenta, não uma garantia. Ela não elimina os riscos objetivos, como avalanches e colapsos de seracs. A montanha pode, a qualquer momento, remover a rede de segurança que você acredita ter. Annapurna, com múltiplos casos ao longo das décadas. Estatisticamente, é a montanha de 8.000 metros mais mortal de todas, com uma taxa de fatalidade assustadora. A razão principal é sua propensão a avalanches massivas e imprevisíveis. Rotas inteiras podem ser varridas sem aviso. Equipes experientes, que fizeram tudo certo, avaliaram a neve
Escolheram o melhor horário, moveram-se rapidamente, foram apanhadas e desapareceram. Annapurna não perdoa erros e, às vezes, nem mesmo a perfeição é suficiente. A lição de Annapurna é a mais humilde e talvez a mais aterrorizante. Existem perigos que estão simplesmente além do nosso controle ou capacidade de previsão. A experiência e a tecnologia ajudam a mitigar os riscos, mas nunca os eliminam por completo. No final, escalar essas montanhas exige não apenas habilidade e coragem, mas também uma profunda aceitação da própria vulnerabilidade diante da magnitude e do poder da natureza. Os melhores alpinistas não são os mais fortes, são os que sabem quando parar. Equipamentos ampliam capacidades, a ciência reduz riscos, mas a decisão final sempre depende de julgamento, disciplina, humildade. No Himalaia, respeitar limites é a habilidade mais valiosa. Rotas, equipamentos e ciência não existem para vencer a montanha. Existem para sobreviver a ela. Cada conquista em altitude extrema é resultado de planejamento, trabalho coletivo e respeito. Porque no topo do mundo, não vence quem sobe mais rápido, vence quem entende quando é hora de voltar. Esta foi a jornada pelo Himalaia no iCurious. Até a próxima exploração. E continue curioso.